Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem, neste vídeo vamos falar sobre o Fluminense, suas contratações, sua perspectiva para a Libertadores. O que é o Flu com a Libertadores? O que é esse reforço do elenco? Essa forma de reforçar o elenco do Flu atualmente? Como é que o Flu vai no mercado buscar certos jogadores pensando em Libertadores ou não está pensando em Libertadores? A questão passa muito pelo que é o Fluminense para esta temporada de 2021. O Fluminense, a meu ver, foi um dos grandes vencedores, um dos grandes ganhadores do Campeonato Brasileiro de 2020, conseguindo uma vaga para a Libertadores, que pode ser uma vaga direta, caso o Verdão consiga o título da Copa do Brasil, ou pode ser uma vaga indireta, né, que pode ser realmente aí um problema enorme para a Flusão, porque eu já fiz um vídeo que já falei a respeito. Este Brasil 7 da Libertadores vai ter um caminho extremamente complicado, muito difícil, até chegar à fase de grupos da principal competição futebolística, meus amigos, de clubes da América do Sul. Bem, mas o Fluminense, portanto, que foi um dos grandes vencedores, conseguiu, portanto, de uma forma ou de outra, vai à Libertadores. Então começou já a sua política de reforços. O primeiro grande nome que chega para o Flu é o do técnico Roger, que é um técnico que chega carregando, né, e depositando nas mentes, nas emoções dos torcedores do Fluminense muita expectativa. O Roger, que inclusive, a meu ver, chega no Fluminense também para um novo momento na sua carreira. Ele não vem bem na sua carreira, ele precisa de um grande trabalho. E o Fluminense, a meu ver, é um clube que pode oferecer essa condição para o Roger fazer um bom trabalho. Vejo no Flu algumas questões de clube que estão funcionando muito bem e que estão ajudando, minha gente, facilitando o trabalho de alguns profissionais. Há equipes de futebol em que os técnicos conseguem fazer um trabalho muito tranquilo, muito bacana, e muitas vezes não é só por causa do técnico. É também por causa do clube que ajuda, que tem trabalhado muito seriamente em vários outros aspectos, né? Algo que às vezes nem sempre o torcedor consegue perceber. Eu vejo o Fluminense melhorando como clube. E acho que é também por causa disso que o Flu consegue chegar a Libertadores de 2021, graças a uma belíssima campanha que fez em 2020. Volto a dizer, uma das melhores campanhas do Brasileirão. E para mim o Fluminense é um dos grandes vencedores do Brasileirão de 2020. Contudo, o Flu vai ao mercado. E vai ao mercado nessa perspectiva de disputa de Libertadores. E o técnico Roger já disse, já deixou claro, que a Libertadores deverá ser uma prioridade no clube carioca. Bem, se é assim, por que o Fluminense vai buscar certos jogadores para reforçar a equipe? Não estou entendendo. O Fluminense, na prática, está indo atrás de alguns jogadores que são reforços para uma equipe que almeja meio de tabela do Campeonato Brasileiro. No máximo é meio de tabela. Ou, quando muito, lutar ali para uma pré-Libertadores. E olha, do jeito que está vindo aí, do jeito que a coisa está, acho bem complicado. Até mesmo esse tipo de luta. Não é reforço, até agora, para disputar em alto nível competitivo a Libertadores de América. Então, eu não estou entendendo esse movimento de ida ao mercado do dirigente do Fluminense. Ah, mas não tem dinheiro. Não é essa a questão, minha gente. Não é fato de ter ou não ter dinheiro que vai determinar se a contratação é boa ou não. Né? É muito possível fazer boas contratações, mesmo com pouca grana. Né? Mas o fato é que vai atrás de jogadores, por exemplo, sem contrato. Ora, jogadores sem contrato, existem melhores opções. Né? Existem melhores opções. Eu fiz, inclusive, neste canal um vídeo sobre jogadores sem contratos. Ali há excelentes alternativas, né, de jogadores sul-americanos, especialmente, de outros países da América do Sul, especialmente. Então, há sempre boas alternativas para jogadores com custo baixo, para jogadores que estão livres no mercado. Então, alguns que estão chegando é realmente incompreensível. Eu não sei, por exemplo, o que o Samuel Xavier vai somar para o Fluminense. Eu não consigo entender. Né? Acho, inclusive, uma contratação perigosa. Por quê? Porque ele chega para uma posição que é a posição, para mim, de um dos grandes destaques, não somente do Fluminense, mas do Campeonato Brasileiro na posição, que é o Calegari. O Calegari é realmente um jogador que tem aquela coisa. No Rio de Janeiro está acontecendo isso agora. Né? Alguns jogadores que se destacam muito no Botafogo, né, e no Fluminense, eles não estão recebendo todo o destaque que merecem pela mídia, seja do Rio de Janeiro, seja a mídia esportiva do Brasil no geral. Né? Jogadores que se atuassem, por exemplo, num clube como Flamengo, eu diria que até Vasco, viu, minha gente? Ou aqui em São Paulo, em algum dos 3 clubes aqui da capital paulista, né, falaria-se muito mais nesses jogadores do que se fala.
Caso, por exemplo, do Canu, que é o zagueirão do Botafogo. O Calegari é esse belíssimo lateral do Fluminense, um garoto com tanta personalidade, é impressionante a personalidade desse garoto, né? A capacidade dele de solucionar, né, a jogada, de terminar a jogada. Isto faz dele, para mim, um dos mais talentosos laterais do futebol brasileiro e um dos mais promissores. É jogador para fazer parte da seleção brasileira em pouco tempo. Podem acreditar nisso. Calegari, acho que a chegada, por exemplo, do Xavier pode, por exemplo, gerar ali um problema ali. Porque vocês acham que o Roger vai bancar quem? É muito provável que ele até nesse caso banque mesmo o garoto, porque o garoto já é uma realidade, fez um grande Brasileirão e assim por diante. Mas é bom deixar claro, viu, minha gente? Vamos entender uma coisa aqui. O Roger não é um técnico que gosta de priorizar a garotada da base. Quando ele tem lá um garoto da base, ele tem um garoto lá, ele tem lá um jogador famosão, ele tende a valorizar esse tipo de jogador. E ele já deixou isso claro também. Lá no Bahia, ele dava declaração nesse sentido, inclusive. O Bahia fez uma campanha muito ruim, muito aquém do que ele poderia, fez grandes investimentos. Hoje é um clube muito moderno para o contexto do futebol nordestino e brasileiro, mas a campanha do Bahia dentro de campo foi horrível, foi muito ruim, muito abaixo do que se esperava. A meu ver, isso aconteceu muito por causa da grande prioridade que os técnicos deram a alguns jogadores que têm muito nome, que não estão jogando absolutamente nada. E o Roger foi um desses técnicos que também priorizou muito esses jogadores. Então, se ele tiver, por exemplo, no primeiro jogo que ele achar que o Calegari não está muito bem, está inseguro, ele bota o Xavier para jogar e dificilmente o Calegari volta à posição titular. Eu sou uma pessoa que gosta muito do Roger, torço muito para a carreira do Roger, não somente porque acho que tem boas ideias como técnico, mas também porque ele é uma grande pessoa. O Roger é um ser humano fantástico, então ele precisa fazer sucesso. Ele precisa fazer sucesso, que o Brasil precisa de pessoas como o Roger fazendo sucesso. Mas ele tem alguns problemas como técnico, e um deles é essa questão de priorizar muito esses caras aí mais famosos, né, e tudo mais. Quem chegou no Flu? Então chegou o Rafael Ribeiro, sinceramente acho que é realmente um jogador para somar, mas não é jogador para decidir, não é jogador com perfil para chegar e ser o cara para a Libertadores, por exemplo, né? Samuel Xavier também está no mesmo grupo, na minha opinião. Não foi mal, necessariamente não foi mal na temporada passada, quando estava no Ceará, mas não é jogador para chegar e fazer muita diferença, né? O Wellington, para mim, também é outro jogador que vai realmente... o problema, na verdade, gente, desse tipo de jogador é que o técnico demora muito para descartá-lo. Como ele tem um nome, o técnico insiste muito com ele e demora demais, e a equipe perde muito tempo com isso. O que o Fluminense quer com um jogador como o Luca, por exemplo. O Luca, gente. Onde o Luca fez sucesso, minha gente? Quando foi que o Luca jogou bem, a não ser bem ali no começo, uma passagem rápida pelo Corinthians que fez sucesso depois, parou também, né? Então o Luca não é jogador, por exemplo, para resolver nada no Fluminense, gente. Então, vamos lá, acho que o Flu precisa aí de algumas peças, precisa de alguns jogadores, e acho que o Flu precisa, gente, de jogadores de contratações pontuais, cirúrgicas. Por quê? Porque o Fluminense tem que associar contratações cirúrgicas com a sua canteira, com os excelentes jogadores que o Flusão tem na canteira, que olha, que canteira fantástica, como é impressionante essa categoria de base do Fluminense. Minha nossa, como é fantástica essa categoria de base do Flusão. Mas o clube chegou aí, se classificou a Libertadores, foi fantástico. Ele foi muito também por causa da categoria de base, minha gente. Foi também em função da garotada de Xerém. Bem, então a gente tem aí, por exemplo, o Fluminense tem no radar aí o David Duarte, né, que é um outro aí também, né, jogador do Goiás, até que é um bom zagueiro, mas também acho que chega para somar. Aí alguns especularam em alguns momentos Martim Benítez. Alguém já chegou e falou que talvez não seja bem muito o perfil para o jogo do Fluminense. Aí tem um problema. Quando fala-se que não é o perfil, por que não é o perfil, Benítez? O Benítez, ele é um camisa 10 de condução de bola. Ele é um cara que conduz. Ele não é o cara, por exemplo, fazer lançamentos, para trabalhar muito passe. É um cara de condução. Nesse sentido, um belo jogador, né? O que eu acho que é um problema no caso do Fluminense, que está gastando muito pouco, acho que está até fazendo gastos responsáveis, é o valor em torno de uma contratação como jogador como Benítez. Além disso, há um problema no Benítez, na minha opinião, que é o fato, né, de que ele se lesiona muito mais do que o normal. Fica muito tempo na enfermaria. Então, nesse sentido, mas sobretudo o valor. Então, mas não porque não tem lugar nessa equipe, claro que tem. Acho que quando se fala isso, se fala muito isso pensando, por exemplo, que o setor está muito bem ocupado com dois grandes meio-campistas organizadores de jogo ali, né? Um deles é o Paulo Henrique Ganso, que não joga nada há muito tempo, eu não sei o que as pessoas ainda veem no Ganso, né?
O Ganso é do tipo que quando ele entra numa equipe, a equipe perde mobilidade, a equipe perde, na verdade, competitividade, a equipe que perde marcação, perde tudo. Acaba gerando um grande desgaste de jogadores que atuam ao seu lado, ou mesmo em outros setores do campo meio distantes, porque ele é um cara que não marca nada. É um cara que tem dificuldade para entender o movimento do jogo, a velocidade do jogo. Entende? Já foi um belo camisa 10. Não é mais. Há muito tempo não é mais. Então, acho que o Fluminense precisa fazer também uma barquinha, né? Uma barquinha, mandar alguns jogadores embora. O Ganso seria um deles. Ou não. Você discorda? Coloca aí no comentário, mas eu acho que o Ganso realmente não contribui para a fusão. Aí também a gente pensa, talvez não precisa de um cara ali pelo meio de campo, porque tem um Nenê tem quase 40 anos, gente. O Ganso tem quase 90, o Nenê tem quase 120, né? É um cara que não tem condição de ficar o tempo inteiro focado na partida, o tempo inteiro dando a qualidade do seu jogo em prol do Fluminense, porque não é todo jogo que ele vai atuar. Não é todo jogo que ele vai conseguir realmente fazer a diferença. Então eu acho que o Fluminense precisa de jogador para esse setor sim, para o meio de campo. E vamos indicar alguns jogadores aqui, algumas alternativas aqui, né? Eu acho, por exemplo, vamos lá. Pensando que a categoria de base do Fluminense tem ali jogadores fantásticos, por exemplo, o Fluminense, se o Ganso tem 100 e poucos anos, o Nenê já tem quase 420, né? O centroavante do top do Fluminense já tem 584 anos também, né? Que é o Fred. É um bom jogador, sem dúvida. O Fred é o Fred. Quando a gente fala Fred, sinônimo de camisa 9. Fred é sinônimo de goleador, sinônimo de centroavante. É um tipo de centroavante raríssimo. Mas ele já não tem mais aquela condição técnica de antes. Não é que ele não tem condição técnica, ele até tem. Mas o corpo dele já não responde mais à necessidade que essa condição técnica que ele possui, né, exige dele. Então acho que também precisa aí de um centroavante. E aí tem que ser um centroavante, não precisa ser dois, porque tem um garoto Kennedy que pra mim é um garoto para ser titular. Até o Samuel, mas é mais parecido com o Fred, inclusive, de certa forma. Mas o Kennedy é o centroavante do Fluminense, é o garoto para ganhar a posição, para jogar nesse Fluminense, para fazer acontecer nesse Flusão e gerar rendimento futebolístico para o Flu e futuramente um bom dinheiro para os cofres do clube. Então acho que o Kennedy pode sim, então aí vai precisar de um centroavante, mas considerando a possibilidade de que o Kennedy é esse cara também para evoluir, né? Bom, a gente olha aí, por exemplo, a gente vê, por exemplo, o Martinelli, né, volantaço, Luiz Henrique, né? São jogadores que também se somam aí, garotos, né, da base com grande qualidade, que podem e devem ganhar espaço nessa nova equipe do Fluminense de 2021. Né? O Rogério precisa dar espaço para esses garotos, né? De certa forma, garotos que já estão, né, atuando dentro de campo. Acho que o Ninho pode, até em alguns momentos sim, pode receber e tal, mas não é tão decisivo, na minha opinião. Não é um jogador tão importante como, por exemplo, vamos lá, o Kennedy, né, que deverá ser reserva aí do Fred, né, o Martinelli e o Luiz Henrique, lado de campo, tal, velocidade e tudo mais. Acho que o lado esquerdo de campo tem problemas. E aí vamos colocar alguns nomes aqui. Acho que o lado de campo tem problema. Acho que precisa também buscar jogador para o lado do campo, lado esquerdo, para o meio de campo e também para uma outra posição. Vamos pensar aqui, até para volante. Vamos pensar aqui. Precisa de um 10. Esqueçam que o Roger não vai dar espaço para o Miguel. Não vai, esqueçam. O Miguel não vai entrar com o Roger, não vai. Então já está no elenco principal, um jogador fantástico, mas que infelizmente vai ter pouquíssimas chances com o Roger. Ele não gosta, gente, de priorizar a garotada da base. Ele não banca, não é que ele não gosta, ele não banca. E nisto acerta covardia no Roger, ele não banca. Foi assim no Bahia, tinha muita gente pedindo passagem, ele não bancou esses garotos. E quando alguém reclamava, ele falava isso, não, que tem que jogar a responsabilidade nos jogadores mais veteranos, essa conversa do técnico que parece que está protegendo o garoto, mas no fim das contas é medo mesmo de encarar, de bancar a garotada. Então acho que o Fluminense precisa de alguns jogadores, precisa de jogador pelo lado esquerdo, meio campo, e vamos lá, vamos aos nomes. Vamos pensar aqui, por exemplo, jogador de lado de campo, jogador para o setor esquerdo. Que tem o Luca ali que, por favor, né, não serve, né? Acho que ali do lado direito tem bons nomes, do lado esquerdo precisa. Acho que o Franco Pérez, Rentistas, de Montevidéu, é um jogador bem interessante, ele tem apenas 19 anos.
né? É um jogador muito rápido. E é do tipo que quando chega no fundo correndo, sabe cruzar. Porque tem jogador que quando corre não pensa, não consegue pensar. Ou faz uma coisa ou faz outra. Tem alguns ponteiros que conseguem pensar e correr ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, do Franco Pires, jogador do Rentistas, seria muito barato, mas muito barato para o Fluminense. Mas muito barato. E o Fluminense conseguiria, por exemplo, pagar também um salário muito baixo para ele, um salário em torno de 10 mil reais, 12 mil reais no máximo, seria um bom salário, que o jogador certamente aceitaria, neste momento. Tá? Não, 22 mil reais eu quis dizer. 10 mil reais, 2 mil reais é um outro caso aqui que eu nem vou citar neste vídeo. Acho que o Fluminense precisa também ir para esse lado do campo, pode ser esse jogador, pode ser também, pode ser, tem outras alternativas, tem também, tem o José Carabalí. José Carabalí, nesse caso ele tem 23 anos. José Carabalí é um jogador da Universidade Católica de Quito, né? A Católica de Quito, a Católica do Equador. É um jogador, um extremo que cresceu demais o seu futebol cresceu demais nas 2 últimas temporadas, evoluiu demais a ponto de colocar esse garoto na seleção principal do Equador. É um garoto hoje, um ponteiro esquerdo com muita personalidade, né? Muita personalidade mesmo, e também com baixo perfil. Até o momento, com baixíssimo perfil, que significa que não é tão complicado assim contratá-lo. Acho até que a Católica não vai muito longe nessa prévia da Libertadores. E aí a Católica, até por saber disso, até em função dos confrontos que a Católica vai ter pela frente, eles não vão colocar dificuldade para negociar o José Carabalí. Bom, pensando aí, por exemplo, na questão, por exemplo, do meio de campo. O meio de campo, acho que precisa sim de gente para organizar jogo por ali. E acho que pode ser, por exemplo, um jogador como o Yerson, né? Jesus Cabreira. Jesus Cabreira tem 30 anos. É o jogador do meio de campo do América de Cali. Ele pode jogar como 10, típico 10. Ele pode jogar como 8. Ele pode jogar do lado, por exemplo, do Nenê em alguns momentos. Ele pode ser o substituto ideal para o Nenê. Nenê chegaria hoje muito, mas muito barato para o Fluminense. Um belíssimo organizador de jogo pelo corredor central, pelo centro do campo. Nessa perspectiva, falando ali nesse setor mesmo, a gente pode citar também o jogador Paulo Parra. Paulo Parra é um jogador do Curicó Unido do Chile. Ele tem 26 anos e se notabiliza por ser um dos meias hoje no futebol chileno, que está chamando a atenção, que está pedindo passagem na seleção, já chegou à seleção principal do Chile e deverá ser titular da seleção do Chile em pouco tempo. É impressionante como esse garoto também conseguiu crescer em uma temporada. Então todos os problemas que ele tinha dentro de campo, por exemplo, de condução do jogo, aquela capacidade de conduzir pelo lado central, às vezes cair pelo lado do campo, tudo, ele tinha alguns problemas com isso, resolveu tudo. Tudo. É pura evolução esse Paulo Parra, mas também é o jogador que consegue assistir, consegue fazer passe médio e longo com certa competência. É o jogador que tem algumas coisas dele do jogo do Nenê. Paulo Parra, Curicó Unido. Também não seria caro, naturalmente. Eu não posso deixar de destacar um jogador como Yerson Guzmán, que eu tenho destacado, tenho falado muito desse atleta, tem 22 anos, é da pequena equipe da Colômbia chamada Clube Envigado, né? E é um organizador cerebral. É aquele cara que tem o melhor que a gente vê no Nenê, tem nesse jogador, Yerson Guzmán. É um passador, é um organizador, é o cara que acelera o jogo com os belíssimos passes precisos. Esse cara também seria muito barato, poderia no mínimo vir um empréstimo, gente. Empréstimo de 1 ano, fixado aí, com os valores fixados, seria muito interessante. E tem muita gente que tentou contratar esse jogador, mas no fim das contas não sei por quê, porque não é caro. O Envigado não dificulta, muito pelo contrário, não dificulta que alguns jogadores sejam negociados. Então, esse jogador seria muito interessante aí para o Fluminense. Bom, acho que também precisa aí de um volante, né? E volante que acho que o volante vou citar um jogador que é o Martín Rabuñal. Esse jogador, ele é um 8, poderia jogar ali pelo centro do campo junto com o Martinelli, é um jogador que pode dar muita qualidade, né? Tanto, ele é muito bom marcador, apesar de ser um camisa 8 típico, né? O Rabuñal é um jogador que está demorando muito para ser defenso, está pedindo para vir para o futebol brasileiro. O Fluminense é o lugar para o Rabuñal jogar, gente, e jogaria muita bola. É um jogador de muita personalidade, joga a cabeça erguida, baita meio campista. Martín Rabuñal, da equipe do Defensor Sport lá do Uruguai. Pensando ainda lá do lado do campo, é só citar mais um nome, Luiz Estupiñán. Luiz Estupiñán também é um jogador da Católica de Santiago, é também um jogador bem interessante, ele tem 21 anos de idade, ele se acelera muito, não está num nível técnico tão bom como o outro que eu citei aqui agora, né? O Franco Pires, por exemplo, mas também é uma grande opção muito
interessante ali. Pensando no centroavante, eu vou indicar dois nomes especialmente aqui. Um deles era o Fernando Sampedri, que está na Católica de Santiago, né? 33 anos, chegaria para somar, para fazer gols. É o tipo de centroavante que tem pouca... precisa de poucas oportunidades para fazer gol, para guardar. Ele tem boa movimentação também fora da área. Fernando Sampedri, Católica de Santiago. E para finalizar, um garoto lá do Uruguai chamado Matias Arezo. Para mim é uma exceção esse cara, porque para mim é o seguinte: quando a equipe tem bons valores da base, da canteira que está subindo, né? É para trazer um cara dessa idade, de uma pouca idade do exterior, precisa tomar muito cuidado, mas acho que vale o investimento no Matias Arezo. Ele joga no River Plate do Uruguai e tem apenas 18 anos. 18 anos. Belíssimo centroavante. Centroavante com toda a personalidade que você exige de um atacante. Cara que joga dentro da área, cara que joga fora da área. Seria um baita jogador para esse Fluminense. Então o Fluminense tem que unir a sua canteira, o melhor da sua canteira, esses valores já citados aqui, como Martinelli, Luiz Henrique, Kennedy, enfim, e muitos outros, né? Com contratações certeiras. E para de buscar esses caras no mercado que são jogadores, gente, com perfil para fazer a equipe lutar pela parte, pelo meio da tabela, e não para ser competitiva na Libertadores. Enfim, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem, por gentileza, com seus amigos. Deem likes. Se possível for, se gostarem, se inscreva no meu canal, por gentileza, tá certo? Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.